Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Filipe Santa Bárbara, Suzete Francisco. Eu sou David Santiago, sejam bem-vindos ao episódio desta semana do Poder Público. Falamos depois do 5 vezes excepcional discurso de António José Seguro como Presidente da República, no 10 de junho, isto segundo uma contabilidade feita por Marcelo Rebelo de Sousa, e também depois do primeiro veto político de António José Seguro. Mas falamos também na véspera de o Parlamento debater a prestação social única, que ameaça a dar tanto ou mais trabalho que a reforma da Lei do Trabalho já está a dar, e sabendo-se que, à hora que gravamos este programa, poderá aqui alguma coisa ficar desatualizada na medida em que o Governo e o PSD estão a reunir-se esta quinta-feira, tanto com o Chega como o PS, precisamente a propósito desta prestação social única. Com esta prestação social única e a lei laboral atualmente penduradas entre o discurso punitivo e irrealista do Chega e um PS hesitante entre cumprir a sua tradição humanista e o receio de ser responsabilizado pela perda de milhões do PRR, a verdade é que, ou o mais certo é que, os próximos dias deverão ser decisivos, ou então nem por isso. Mas comecemos pelos discursos do 10 de junho, em que o Presidente da República, no meio de remoques ao Governo, conseguiu agradar a gregos e troianos, já que uns mais, outros menos. A verdade é que todos os partidos encontraram pontos de identificação com a intervenção de Seguro nos Açores. E São José, aproveito para perguntar se, quando o Presidente da República diz que a posição estratégica dos Açores nos obriga a assumir, e estou a citar, especiais responsabilidades e deveres no quadro da afirmação plena da nossa soberania, sempre no respeito mútuo do que está assumido, seja com um país, seja com a comunidade internacional e a Carta das Nações Unidas, ele está a apontar o dedo ao Governo por não ter salvaguardado a nossa soberania na base das lajes. sim, essa leitura pode ser feita. Eu acho que implicitamente é uma crítica, uma chamada de atenção para, pelo menos, a imagem pública com que o Governo ficou ao gerir o processo de utilização da base das lajes pelos Estados Unidos nos ataques ao Irão. É evidente que o Governo diz que cumpriu todos os protocolos, todos os acordos, que nada foi desrespeitado, mas essa imagem pública não ficou, e a imagem que ficou foi de um país que está subserviente, agradecido por servir, que está de cócoras ou de joelhos. Foi o que disse o PS na altura, não é? Essa expressão. Perante o grande país que é os Estados Unidos, mesmo quando está a desrespeitar o direito internacional. Eu admito que o Governo tem razão e acredito que está a falar a verdade. A imagem que ficou não foi essa. E a questão da soberania de que Seguro fala, vê-se nesses pequenos gestos também, na afirmação da nossa soberania. Nós somos um país pequeno, mas somos um país soberano. E ao nível das críticas, eu acho que há outra leitura crítica no discurso que não tem a ver tanto com questões de política internacional e da defesa da soberania portuguesa, mas tem a ver com a defesa da moderação e na crítica que ele faz aos populismos e na necessidade de defender a democracia dos populismos. Porque o que é verdade é que o PSD, numa série de questões, tem cedido, aproximado as suas propostas ao que é o discurso da direita radical, nomeadamente André Ventura. Fê-lo na imigração, fê-lo na questão da nacionalidade, fê-lo na reforma laboral, também numa viragem bastante a favor de posições mais neoliberais e de flexibilização e liberalização do mercado de trabalho, e fê-lo ainda em questões como esta prestação social única, que vai amanhã ser discutida no Parlamento. Portanto, eu acho que há leituras críticas no discurso de Seguro que são sobre atitudes que o Governo tem tomado. Que o Governo tem tomado. Eu aproveito esta deixa e ainda nesta questão precisamente da política nacional, Seguro voltou a pedir estabilidade contra
o que Marcelo, a certa altura, chamou dos miniciclos políticos e pediu, e estou a citar agora, a coragem prática de fazer escolhas difíceis sem ceder ao populismo, que a São José já tinha referido, e pediu também a defesa do interesse de longo prazo, mesmo quando o ciclo eleitoral empurra para o curto prazo. Filipe, concordas que, com a São José, no fundo, que o Presidente estava a pensar nestas confluências de Luís Montenegro com a agenda do Chega e, no fundo, a dar razão àquilo que vão sendo as críticas feitas por Passos Coelho? Sobre Pedro Passos Coelho, na teoria sim, na prática não, porque ainda não se percebeu bem o que é que Pedro Passos Coelho defende, não é? Ao ter dito aquela questão toda da casaca do populismo em frente a André Ventura, mas ao mesmo tempo defendendo precisamente um caminho e parcerias, pontos do PSD, no caso Ligação, Chega, ele chegou a falar para avançar com as reformas que acha que o país precisa. Portanto, aí não dá para perceber bem o que é que Pedro Passos Coelho quer. Agora, sobre António José Seguro, e discordando eu, enfim, também por isso é que se calhar sou quem sou e Marcelo Rebelo de Sousa quem é, de que foi um discurso excepcional, quer dizer, enfim, excepcional até à página 2, não é? E acho que a prova disso é que todos os partidos ficaram agradados, todos ouviram coisas boas neste discurso, porque é um discurso redondo, e redondo no sentido que... Mas isso não... Deixa-me só fazer aqui um contraditório e concluís a seguir, mas isso não vai ao encontro daquela ideia de que António José Seguro tem feito questão de passar de que será um presidente equilibrado, no sentido de equilibrado de nem a favor de determinados partidos, nem do governo e, portanto, capaz de apontar o dedo a todos, mas ao mesmo tempo, se calhar, também capaz de agradar a todos. Equilibrado ou ficar em cima do muro, é como tu quiseres ver, não é? Porque aqui a questão é, António José Seguro fala no seu discurso da crise da habitação. A habitação é praticamente inacessível e esgota qualquer orçamento. Quer dizer, o governo diz isto. Qualquer pessoa neste país pode dizer isto. Os salários que têm que refletir a produtividade e a qualificação dos trabalhadores portugueses. Quer dizer, Montenegro está com a questão dos salários e da produtividade e da competitividade. É o argumento para esta reforma laboral, não é? Em todo o momento a questão é que o discurso de António José Seguro, apesar de tocar nos pontos, é meio vazio no sentido em que não existe um rumo definido. Há uma coisa que ele diz, e precisamente nessa parte do populismo, que acredito que seja muito mais virada para o governo, e ele quando fala da palavra do meio, e faltam-nos cada vez mais as palavras do meio, eu ouvi aquilo sinceramente a pensar assim, isto é António José Seguro a dizer assim, PSD, governo, olhem para o PS, não olhem para o Chega. Fica para mim mais ou menos patente que existe nessa ótica da moderação que ele gostava mais que o governo estivesse a olhar para o PS do que olhar para o Chega. Ainda assim, acho que as críticas, quer dizer, são um bocado pouco excepcionais, na verdade. Quer dizer, já ouvimos todos os discursos de Marcelo Rebelo de Sousa então muito mais fortes, não é? Na altura em que o mundo está, na altura em que os dossiês que temos em cima da mesa são estes, ele vir dizer que não precisamos de trincheiras, temos que combater a polarização. Pá, a sério? Há quanto tempo é que andamos a dizer isso? E eu, sinceramente, esperava um pouco mais e enfim, não concordo muitas vezes com o João Miguel Tavares, mas o texto que publicou nesta quinta-feira no Público de Opinião sobre os fracos discursos portugueses, sobretudo estas coisas de pintar os discursos com frases poéticas desgarradas, que não têm nada a ver uma coisa com a outra, acho que, quer dizer, não leva nada, não vai lá nenhum, e terminar um discurso nos Açores a dizer porque Portugal, tal como o mar, é feito de profundidade, de movimento e de infinito. Enfim, é bonito. Os ouvintes não me estão a ver, mas eu estou a revirar os olhos. Ele citou Vitorino Mésio, Camões e Natália Correia neste discurso. Sim, Rui Belo e um poeta também. E Rui Belo também, pois. E um poeta da Terceira, mais desconhecido. É verdade, enfim, são vários. Estaremos cá para ver, mas sinceramente acho que, dado o momento do mundo, dado o momento do país, António José Seguro podia ser um pouco mais... incisivo. Sair de cima do muro. E concreto, ok. Ainda que, e acho que já vamos falar sobre isso, já começou a ser um bocadinho de cima do muro. Já lá vamos. Eu queria só terminar, não queria terminar sem sinalizarmos também aqui o discurso de Miguel Monjardino, que presidiu estas comemorações e que teve um discurso inequivocamente pessimista face àquela que é a transformação em curso no sentido de uma desordem internacional em que o multilateralismo está a ser substituído por, e é uma expressão do professor Monjardino, um mundo mais hierárquico e fragmentado. São José, que pistas é que, para o futuro de Portugal, em matéria de política externa, é que acha que dá para retirar desta intervenção de Miguel Monjardino? Eu não sei se os caminhos que ele aponta
nomeadamente a aproximação bilateral, que o Presidente também fala no enfoque da importância das relações bilaterais e não só nas organizações internacionais, mas ele aponta um caminho que é uma organização bilateral de países médios, ou pequenas potências, ou países médios. Reforçarmos a capacidade de cooperação bilateral com as potências médias, no fundo, muito em linha com aquilo que foi o discurso do primeiro-ministro canadiano em Davos. Sim, mas eu não sei se Portugal, na política que normalmente tem em relação aos Estados Unidos, nomeadamente, tem condições de se envolver em grandes bilateralidades com médias potências. Porquê? Portugal já está na União Europeia, já há aí uma relação bilateral especial com cada um dos países da União Europeia. Mas ele defende também um bocado essa diversificação, ou seja, a capacidade de nós, Portugal, tirarmos maior partido desta posição euroatlântica, lá está. Certo, não mas só como te digo, eu acho que o que ele defende é bom, é importante, é um caminho, não digo que não. O que eu te estou a dizer é que não estou a ver os governos portugueses, nomeadamente o atual governo, mas também se fosse o PS, a ter essa capacidade de autonomia e de afirmação de soberania. Não creio que ele vá ser muito ouvido. Ok, porque é interessante já agora só uma última nota em relação a isto, mas sei já agora a sua opinião sobre isto, que é, António José Seguro foi muito cuidadoso na forma como não quis colocar aqui nenhum problema ou areias na relação com os Estados Unidos e com Donald Trump, e nesse sentido divergiu um pouco daquele que foi o discurso de Miguel Monjardino, no fundo dizendo que os Estados Unidos têm esta atitude e nós temos que saber encontrar alternativas que diminuam a preponderância e a dependência que temos em relação aos Estados Unidos. Portanto, há aqui uma divergência, não sei se concorda com isso. É uma análise minha. Mas isso, no fundo, é uma demonstração do que eu estava a dizer. Seguro é um político português. Teve 10 anos afastado, mas é um político português. Eu não vejo nos políticos portugueses uma capacidade de afirmação de soberania e de autonomia nacional em relação aos Estados Unidos. Dentro da União Europeia, até às vezes diverge e impõe coisas e faz propostas, tudo bem. Mas aí é um clube de amigos, não é? Quando vamos para uma escala ao nível do que é uma superpotência, não estava à espera que o Seguro fosse fazer grande crítica aos Estados Unidos. Ok. Suzete, já depois dos aparentes recados ao governo que António José Seguro fez no 10 de junho, o Presidente já na noite de ontem, deu a conhecer o seu primeiro veto político, no caso aplicado a um projeto do CDS-PP que mereceu o apoio do PSD e Chega e que no fundo visa proibir bandeiras ideológicas em edifícios públicos e como se sabe, o grande objetivo no fundo é impedir edifícios públicos de hastear bandeiras como a bandeira LGBT. Achas que quando Seguro alertou no discurso contra as cedências ao populismo estava também a pensar nesta questão? Provavelmente pode-se inserir esta decisão nesse contexto. Esta questão, este projeto de lei do CDS surgiu assim mais ou menos, enfim, vindo do nada, não é? As bandeiras que são hasteadas nas câmaras não é propriamente um assunto candente da política portuguesa, a não ser todos os anos, quando se põe a questão de hastear ou não hastear a bandeira LGBT, normalmente em Lisboa, no Ou de Israel, também já aconteceu polémica com a questão da bandeira de Israel. Mas agora só uma coisa, não é também uma questão muito importante, diria eu, para é a necessidade de avançar com este projeto, não é nada que diga muito respeito, se calhar, à vida do cidadão comum. Eu estou a pegar aqui numa expressão muito usada por figuras importantes do PSD. É claramente uma questão que surge na agenda anti-woke, que o CDS muito, muito se orgulha. O projeto fez o seu caminho, o Chega depois apresenta um outro projeto que acaba rejeitado, mas vota favoravelmente o do CDS, tal como o do PSD. António José Seguro tem aqui o seu primeiro veto
o seu primeiro veto político. Ele não vai vai a uma questão concreta. Ele alega que isto abrange o hastear de bandeiras de causas humanitárias e dá como exemplo a paz, os direitos humanos, a proteção do clima, e que isso não é aceitável, porque são valores que a própria República incorporou, portanto não se deve proibir que edifícios públicos possam hastear estas bandeiras. E depois diz também que há ali conceitos bastante indeterminados, ou seja, o que é isso de uma bandeira ideológica? Não está definido no diploma o que é exatamente uma bandeira associativa. Não está definido no diploma, e depois diz uma outra coisa curiosa, que na verdade quem decide que bandeiras podem ser hasteadas é quem depois fiscaliza se as bandeiras que foram hasteadas podem ser hasteadas. O que, enfim, é um pormenor interessante. O CDS já veio dizer, entretanto, que quer reconfirmar o diploma. Okay. Não sabemos ainda do Chega, suspeito que quererá reconfirmar o diploma. Fica nas mãos do PSD, no fundo, não é? Fica nas mãos do Chega PSD. queria reconfirmar a lei da nacionalidade Exato. inconstitucional. Inconstitucional. Pelo TC. Pelo não é? TC, Sim. o que dirá das bandeiras. Agora, custa-me a ver que o PSD se atravesse por uma questão destas e que... Ou seja, se o PSD vai fazer desta questão uma bandeira. Exato, exato. E caberá aqui hostilidades com o Presidente da República. Enfim, a reconfirmação de um decreto faz parte da vida democrática, está prevista na Constituição. Mas não deixa, enfim, de ser. Aliás, a própria comunicação que o Presidente da República faz à Assembleia, temos aqui também uma novidade. António José Seguro, ao contrário do que sempre fez, Marcelo Rebelo de Sousa deu nota de que tinha devolvido o decreto à Assembleia. Exato, é verdade. Sem dar conta da fundamentação. Dizendo que só quando fosse lida no Parlamento, claro que entretanto já é conhecida. É para nos dar mais trabalho. Já agora, só para dar nota, que está já publicada no site do Público, a fundamentação do Presidente da República para este veto. Mas no final dessa fundamentação, António José Seguro diz que devolve o diploma para que a Assembleia da República possa, sendo esse o seu entendimento, proceder à sua reapreciação atendendo às objeções formuladas. Okay. Portanto, custa-me a crer que o PSD avance numa questão destas, que parece-me que não é minimamente relevante para o PSD, avance contra a opinião do Presidente. Sim, acho que tem outros temas para se atravessar que não este. Na última vez, em relação à questão da perda da nacionalidade, disse que não iria abrir um conflito institucional com o Presidente da República. Resta saber aqui. Eu abro aqui este tema só uma rápida intervenção. Filipe, o que é que achas do PSD? Só para dizer que não tenho a certeza se o PSD não vai comprar esta guerra, porque há pessoas dentro da bancada que comprariam facilmente esta guerra para reconfirmar este diploma. É um bom sinal da parte de António José Seguro, sobretudo porque estamos no mês do Pride, do orgulho, e faz 57 anos de Stonewall, e portanto António José Seguro a tomar aqui uma posição neste mês em concreto, não deixa de ser simbólico. Aqui não ficou em cima do muro? E é uma pista para o que virá aí sobre essa sim mais grave, sim. mas a futura lei sobre autodeterminação de género, e aí sim também o PSD aí está muito empenhado em que este regime seja revogado, e portanto se António José Seguro vetar, vamos ver. Aqui acho que mas eu acho que nesse vai ser constitucional, acho eu. Põe-se mais nesse do que neste. Exato. Este é meramente simbólico. O PSD Isto é atravessar-se simbólico, pelas bandeiras que podem ser hasteadas nos edifícios públicos. É isso, mas aqui mais do que uma aproximação propriamente ao populismo, é de facto uma aproximação à direita mais radical, mais ortodoxa, se quisermos, não necessariamente populista, porque nem tudo o que é ortodoxo é populista. São José, quer dizer alguma coisa sobre isto? Eu acho que o Presidente fez bem. Esta proposta é uma coisa completamente disparatada. O Presidente tem razão quando fala de as questões das causas direitos humanos, do clima. Quer dizer, há muitas bandeiras que podem ser hasteadas como símbolos de lutas por direitos. Eu estou convencida que esta lei é particularmente dirigida contra os direitos LGBT e contra as bandeiras arco-íris, e acho que o Presidente fez bem no que fez, e não acredito que o PSD se vá atravessar por uma questão como esta. Proposta do CDS, completamente desajustada, que não resolve nenhum problema de ninguém. Exatamente. E é um discurso que é muito usado hoje no PSD, dizendo que isso não é importante para a vida das pessoas, portanto veremos se eles vão não, e não é só perder isso, tempo com isto. Quer dizer, é importante para as pessoas que têm causas, que lutam pelas causas, que têm ativismo social,
Para eles é importante serem proibidos de usar bandeiras ou de ver as suas bandeiras. Sim, eu digo, não é importante no sentido de não vai resolver questão nenhuma. E, portanto, não vai resolver nenhum exatamente. problema grave do país. Pronto, é só isso. É dar a perder tempo. Vamos seguir em frente. Filipe, nesta sexta-feira o Parlamento debate a tal prestação social única, com o Chega a admitir viabilizar mediante uma série de condições, em especial penalizadoras de imigrantes, com I, e que promovam o regresso dos nossos imigrantes, com E. Achas que, uma vez mais, o Governo vai acabar por ter no Chega o parceiro preferencial que Luís Montenegro rejeita existir? Eu creio que sim, mas ainda não dá para termos todos os dados em cima da mesa. À hora em que gravamos este programa ainda decorrem reuniões, mas daquilo que fomos percebendo ao longo das últimas semanas e sobretudo dos últimos dias, o PSD está com a sua postura de nós, PSD e o Governo, nós temos aqui estes projetos, nós queremos fazer isto desta maneira. Estão connosco ou estão contra nós? Esta postura pública tem muito que se lhe diga, porque depois a postura que está de bastidores é, se isto não avançar, o ónus não vai ficar em cima de nós e, portanto, o PSD meio que acaba por tentar desvalorizar a coisa. Vai tentando vitimizar para depois deixar a culpa ou em cima do PS ou em cima do Chega. A verdade é que no caso da PSU estamos a falar... Do Chega e do PS, do Parlamento, no fundo. Ou seja, de quem não viabilizar. Ou seja, de quem não... Porque, de ambos, na verdade de ambos. Porque neste momento PS e Chega estão ambos publicamente numa postura de não viabilização, mas por motivos diametralmente opostos. E, portanto, se ambos acabarem por votar contra, o PSD vai fazer disto uma festa e vai dizer os 600 milhões de euros que estavam inscritos no PRR e a trans que nos faltava receber por essa via, a culpa é vossa, meus meninos, de o país perder 600 milhões de euros. Não aprovar à pressa esta legislação. Ora, aquilo que eu acho é que, de facto, nem o PS nem o Chega querem esse ónus dos 600 milhões de euros. É muito dinheiro. E, portanto, dado que existe esta confluência, há uma reunião também agendada entre Luís Montenegro e André Ventura para falar sobre a reforma laboral. Houve esta coisa meio inovadora de processo de revisão constitucional, acertaram adiar para dezembro, enfim, nos moldes, não consigo dizer se são efetivamente inéditos, mas de que não há grande memória. É assim, claro que há aqui entendimentos que estão a acontecer e acho que não sei aonde, porque parece-me estranho o PSD, que não aceitou na lei da nacionalidade ceder ao Chega nas questões dos imigrantes e dos apoios sociais, vir agora na PSU ceder. Acho bastante estranho que isso aconteça, mas também sabemos como é que André Ventura é mestre em virar o bico ao prego e conseguir levar a água ao seu moinho e, portanto, vai conseguir ganhos de causa certamente e acredito que na 25ª hora vai ser o Chega a safar isto. Aproveito esta deixa também, Suzete, pergunto-te se será realista este cenário que vem sendo aventado, inclusive agora também pelo Filipe, de que a reforma laboral, a PSU e a própria revisão constitucional que o Chega e o PSD decidiram tirar para o início de 27 poderão funcionar como uma moeda transacionável numa espécie de compromisso alargado entre o Governo e Ventura? Não é impossível, embora seja a priori difícil de antecipar quais é que possam ser os contornos de um acordo alargado desse género. Acho que ele não é impossível. O que ressalta aqui no meio estamos a falar da reforma laboral, da prestação social única e da revisão constitucional, o que ressalta aqui é que de facto o Chega aparece como um parceiro privilegiado em cada um destes temas, que estes sim são grandes temas da política portuguesa. Aparentemente, porque o Governo sobre a PSU também vai reunir-se com o PS nesta quinta-feira, não é? Já lá vou à PSU. O que dá uma enorme importância e dá um enorme poder ao Chega, porque às tantas é de facto o único interlocutor possível do Governo. O que é que acontece? Se nós olharmos para as exigências do Chega, ou pelo menos aquelas que são as grandes bandeiras, elas são mais ou menos inexecuíveis. Não vejo como é que o Governo lhes possa dar resposta. Na reforma laboral, o Chega quer descida da idade da reforma. Impossível. Parece-me absolutamente impraticável. Na PSU quer uma diferenciação entre imigrantes e faz exigências que são inconstitucionais, não é?
absolutamente inconstitucionais. Nós esta semana falámos com constitucionalistas e, coisa rara, eles concordaram que isto é inconstitucional. E depois, enfim, a revisão constitucional foi tirada lá mais para a frente, não sabemos nada das intenções do PSD para essa revisão, mas nestas duas questões não vejo como é que o Governo pode dar ao Chega o que é que o Chega está a pedir. Também acho que o Chega não sai daqui sem grandes ganhos de causa. Isolando aqui a reforma laboral, por exemplo, não terá a descida da idade da reforma, mas vai ter que ter muita coisa, porque acho que está... Pode ser na revisão constitucional. Acho que está demonstrado... A reforma laboral acho que tem uma característica particular, que é, está mais ou menos demonstrado que não é uma reforma popular, e o Chega não gosta de reformas impopulares. Portanto, acho que não estou a ver o Chega a aprovar a reforma laboral sem ter ali ganhos de causa na própria reforma laboral. Sabemos que não será a descida da idade da reforma, mas André Ventura tem falado noutras questões e acho que terá que, para o Chega viabilizar, terá que haver cedências claras do Governo. Mas queria, saltando para a prestação social única, que me parece um exemplo claro destas opções que o Governo tem vindo a tomar. Isto é um processo que tem que ser hiper rápido, aquilo tem que estar publicado em Diário da República no dia 31 de agosto, sob pena de perdermos muito dinheiro do PRR, portanto tinha que ser um processo célere e tinha tudo para ser um processo limpinho, entre aspas, na medida em que isto foi posto no PRR pelo PS, portanto o PS estava como que obrigado a aprovar isto. O que é que o Governo faz? Em vez de procurar uma solução consensual, de pegar naquilo que estava e apresentar uma solução, enfim, mais ou menos técnica, para conseguir o que se pretende aqui, que é a fusão das prestações, mete ali uma coisa altamente divisiva, altamente polémica, que basicamente, acho eu, desobriga o PS de aprovar aquilo. É uma coisa totalmente diferente daquilo que o PS tinha posto de início, a questão que tinha colocado de início, e portanto, mais uma vez, quem é que surge aqui como o interlocutor privilegiado? O Chega. Eu chego. E só dizer que nessa coisa, e como tu dizias, David, pôs ideologia ao ponto de, o Primeiro-Ministro já disse em ONU, na semana passada, perguntou à oposição se queria ou não queria moralizar o trabalho. É isso, exato. Mas E a o que é uma aqui... questão, se querem moralizar este ou qualquer outro subsídio, porque há muitos outros subsídios onde, aliás, se gasta, se calhar, mais dinheiro do que nestas prestações, há uma maneira de fazer isso, que é fiscalizar. Mas é que a questão também nem é essa, é que o trabalho não é para moralizar, o trabalho é para pagar, ponto final. Pois, e essa ainda é outra Quer dizer, questão. mas moralizar o trabalho, mas estamos aonde? Mas... Não, aqui é moralizar o acesso aos subsídios, não é? Quem recebe o subsídio tem que devolver à sociedade. Exato. Mas há tantos subsídios, porque é que neste em particular Sim, é mas que as pessoas têm que devolver à sociedade em trabalho não pago? Aí já é toda uma outra discussão, até porque envolve vários estigmas sociais e tudo mais, mas falaremos disto seguramente nos próximos tempos. Vamos passar rapidamente à habitual rúbrica do Público e Notório desta semana, São José, e peço poder de síntese. Pois eu trago o Dr. André Ventura, mais uma vez, temos estado a falar dele, isto torna-se quase incontornável. Eu registrei que no dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, o Dr. André Ventura não foi aos Açores, mandou o líder parlamentar. Eu não sei se ele preferia que o dia continuasse a ter um nome antigo, que já teve, que era o Dia da Raça, e que se fosse esse o nome da cerimónia, ele tivesse comparecido. Acho absurdo que uma pessoa que se diz tão patriota, tão nacionalista, não esteja presente, sendo um líder partidário, com representação parlamentar, o segundo maior grupo parlamentar, não esteja presente no 10 de junho, quando enche a barriga de pátria e fica grávido cada vez que fala da nação. E aproveitou para fazer uma conferência de imprensa ao final da tarde, só para poder aparecer nos telejornais, para dizer um disparate que o Presidente devia ter comentado a baixa da idade da reforma. Filipe. Também vou nesta onda, mas precisamente porque André Ventura parece que aprendeu a utilizar a inteligência artificial nos últimos tempos e temos aqui alguma matéria para, enfim, avaliar. Enfim, eufemisticamente, no outro dia publicou um vídeo dele próprio em inteligência artificial a entrar no campo de futebol com uma camisola da seleção, a marcar um golo, lutar por Portugal em todos os campos, era o copy desta publicação. Ou ontem
quando faz uma imagem claramente IA, até porque, enfim, é uma imagem que remete para os tempos medievais. André Ventura, Deus, Pátria, Família, em cima de um cavalo branco, vestido de templário, com a bandeira nacional. Portanto, já tínhamos Trump nos Estados Unidos a fazer montes de coisas em IA e a pôr nas redes sociais. Agora temos André Ventura também a aprender, enfim, a seguir a mesma lógica, com vídeos e imagens em IA, o partido que esta semana também vai querer levar adiante que os crimes de ódio não possam restringir a liberdade de expressão. Portanto, temos aqui bar aberto para muita desinformação e muita coisa falsa nas redes e na internet. Suzete. Eu queria falar de uma auditoria do Tribunal de Contas que foi conhecida esta semana ao Plano de Saúde Lisboa 65, foi lançado pelo Executivo de Carlos Moedas, e o Tribunal de Contas concluiu que este plano foi redundante e ineficiente e não acrescentou valor face às respostas já existentes, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde. Mas houve um pormenor desta auditoria que me chamou a atenção, é que o TDC concluiu que a despesa efetivamente realizada com prestação de cuidados de saúde foi de 292 mil euros e a despesa com parceiros jurídicos, publicidade e concessão gráfica foi de 289 mil euros. Portanto, os pequeninos milhares de euros só abaixo. Portanto, gastou-se mais ou menos o mesmo na implementação efetiva do programa do que na sua publicitação. Enfim, é uma forma de fazer política. De facto, é muito comum. Chegamos ao fim deste programa. Para a semana haverá mais, sem mim, porque vou iniciar, entretanto, um período de, e já diz o clichê, merecidas férias, mas cá estará alguém para me substituir. Fica então marcado o encontro para novo programa para a próxima semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.